Olá, hoje eu queria pensar sobre uma pergunta bem simples, mas que pode nos levar a caminhos bem tortuosos. O que é um pastor? Claro, é bem complicado pensar isso se a gente olha para a realidade da nossa experiência, porque são tantos pastores por aí que não tem nada a ver com aquilo que se espera de um pastor a partir do que nós lemos nas Escrituras e a partir de todo o bom senso da igreja. Então talvez seja melhor refazer a pergunta assim: o que é para ser um pastor? E eu penso isso a partir do Apocalipse, porque é o livro que eu tenho lido mais atualmente. Eu acho que o Apocalipse nos ajuda a entender o que é para ser um pastor. Primeiro porque o Apocalipse tem uma mensagem de alerta para a igreja, para as comunidades que receberam o texto do Apocalipse primeiro, e ao mesmo tempo uma mensagem de esperança e de acolhimento da parte de Deus. Esse texto é o texto que então conduz as pessoas pelos caminhos da fé. Mas é também significativo que o próprio escritor do Apocalipse se apresenta da seguinte maneira, lá no capítulo 1, versículo 9: Eu, João, irmão de vocês e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Ele é irmão dos seus destinatários, ou seja, ele não é um à parte, ele não é um diferente, completamente diferente nessa família da fé. Ele é um igual, ele é um de entre os seus leitores. Obviamente porque ele reconhece que o realmente diferente ali na igreja é o próprio Senhor da igreja, é o próprio Deus Pai, é o próprio Senhor da igreja, o Cristo, que é o cabeça da igreja. Além disso, ele se coloca como um companheiro na tribulação, ou seja, além de ser um irmão, é um irmão que experimenta os sofrimentos da vida, assim como os demais. Não é um privilegiado que já conseguiu se colocar em um nível acima e pode dizer assim: eu já passei por isso, mas agora eu estou imune e eu posso falar para vocês a partir de uma estabilidade absoluta e diferente. Não, ele é o companheiro também no sofrimento, é um que caminha junto e que também chora junto e que também experimenta as dificuldades do caminho. Ao mesmo tempo, ele é companheiro no reino, esse reino que é crido e que é bem diferente do reino terreno, o reino experimentado pelos leitores, que às vezes é hostil ou, no mínimo, indiferente ao sofrimento. Então, ele sofre junto e ele crê junto também nesse reino além do reino terreno. E por isso ele precisa também ser companheiro nessa perseverança em Jesus, porque ele precisa também continuar caminhando junto com essas ovelhas. A figura do pastor então está um pouco delineada e é esse sujeito que tem todas as dificuldades ainda, mas que caminha junto e ajuda o povo a continuar a sua caminhada de fé, olhando para Cristo e em comunhão com Cristo. E aí, falando de Cristo, eu remeto ao capítulo 7. No final do capítulo 7 tem uma cena de antecipação do céu, uma cena de antecipação do final absoluto da história terrena, em que João vê várias pessoas que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, e em seguida diz que essas pessoas não terão sede ou fome mais, porque o Cordeiro as apacentará e as conduzirá às fontes de água da vida. É óbvio que o Salmo 23 está ali como pano de fundo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ali estão as águas também. Mas além disso, é interessante e significativo que o Cristo que apacenta, que pastoreia essas suas ovelhas, é mencionado ali como o Cordeiro. Alguns vão dizer: não, mas o Cordeiro, a palavra Cordeiro só aparece no versículo 16 como Cordeiro que apacenta, porque apareceu imediatamente antes no versículo 14. Seria só uma retomada do mesmo termo.
Mas da forma que está, eu acho que merece um comentário. O cordeiro apacenta, o cordeiro é pastor. Não é, porque o cordeiro é um animal que é para ser pastoreado. Então Jesus, como o pastor, ele se coloca como um igual, não é um diferente que pastoreia. Isso lembra o que é mais óbvio e que não pode ser muito discutido, não está fora de discussão, o fato de que Cristo, Deus Filho, se humanou, se encarnou e se fez humano para pastorear os seres humanos tão carentes de serem pastoreados. É esse movimento de se fazer igual. Às vezes os pastores humanos querem um movimento contrário de se fazerem diferentes para serem mais admirados, para serem mais... pensando que isso faz com que sejam mais escutados, né? E é o contrário que Jesus faz. Ele se faz igual, humano, para pastorear os seres humanos. Obviamente Jesus se coloca e se apresenta como o bom pastor, que serve de modelo então para o pastor João do Apocalipse e que serve de modelo para todos os pastores da igreja de todos os tempos. Alguém que anda junto, que sabe que é igual, sabe que tem as mesmas dificuldades, que sofre também, mas que quer ajudar esse rebanho de Deus a continuar a sua caminhada de fé. Não precisa ser mais admirado que as outras ovelhas. Nada disso. Precisa ser uma entre elas, que partilha o que precisa ser partilhado, que é a palavra que dá vida. Isso é o que eu tenho pensado. Gostaria de saber a sua perspectiva, a sua opinião. Deixo o meu abraço e até o próximo vídeo. Até mais.